Oi pessoal, tudo bem? Essa é a nossa nona aula de cálculo. Nessa aula a gente vai ver duas regras de derivação, a regra do produto e a regra do quociente. Então a gente tinha visto nas aulas anteriores como é que a gente faz para derivar a função potência, x elevado a n, é n que multiplica x elevado a n menos 1. A gente viu como é que faz para derivar uma constante, a derivada de uma constante é igual a zero, e a gente viu a regra da derivada da soma, que é a mesma regra da derivada da diferença. A derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada da diferença também é a diferença das derivadas. Com o produto quociente, a situação vai ser um pouquinho diferente. Tá? Não é correto dizer que a derivada do produto é igual ao produto das derivadas, não. Tá bom? O quociente também. Não é verdade dizer que a derivada do quociente é o quociente das derivadas. Na verdade, a regra é um pouquinho mais elaborada. Quando a gente quiser calcular a derivada de um produto, né, de um produto de duas funções, a gente vai ter que calcular a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Essa é a regra. E quando a gente quiser calcular a derivada de um quociente, f sub g, a gente vai fazer a derivada da primeira função, a derivada do numerador, vezes o denominador, menos a derivada da segunda função, a derivada do denominador, vezes a primeira, né, vezes o numerador, dividido pelo denominador ao quadrado. Tá bom? Então, essas duas regrinhas a gente vai usar bastante quando a gente estiver querendo derivar o produto ou o quociente de duas funções. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo, é o nosso exemplo 23. Eu quero saber quanto que vale a derivada dessa função f de x, que é dada pelo produto de duas expressões, 2x mais 1, que multiplica x mais 2. Então, claro, né, nesse caso a gente pode resolver, sem precisar usar a regra do produto, simplesmente fazendo a distributiva, né, porque os fatores são simples de multiplicar, não tem muita dificuldade de multiplicar esses dois fatores. Então, você vai fazer 2x vezes x, vai aparecer o x ao quadrado, 2x vezes 2 é 4x, 1 vezes x é x, com 4x dá 5x, e 1 vezes 2 deu 2. Então pronto, a gente conseguiu chegar numa expressão que é um polinômio, e derivar um polinômio é muito fácil. Você vai pegar aqui a primeira parcela, observa que o expoente 2, o 2 passa para frente multiplicando, vai multiplicar essa constante, 2 vezes 2, 4, né? 4x, e o expoente que era 2 virou 1, o expoente sempre perde uma unidade. Quando você derivar 5x, você observa que 5x é 5 vezes x elevado a 1, esse 1 passa para frente multiplicando, então vai ficar 1 vezes 5, e o expoente que era 1 perde uma unidade, passa a ser 0. Então ficou 5 vezes x elevado a 0, x elevado a 0 é 1, por isso sobrou só 5 mesmo. E derivada de 2 é 0, derivada de qualquer constante é igual a 0. Bom, pessoal, como ficaria, né, usando a regra do produto? Vamos lá. Usando a regra do produto, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai calcular a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. É o que eu escrevi aqui nessa linha. Derivada do primeiro, derivada de 2x mais 1, derivada de 2x é 2, derivada de 1 é 0, derivada da constante é 0. Ficou então 2 mais 0, né? 2 mais 0, 2. Isso vai multiplicar o x mais 2, que é o segundo fator. Depois a gente repete o primeiro fator e multiplica pela derivada do segundo. Derivada de x mais 2 é 1, né? Derivada de x mais 2 é 1. Então, pessoal, agora é só multiplicar, né? Esse 2 multiplica aqui o x, multiplica o 2, ficou 2x mais 4. Esse 1 vai multiplicar todo mundo, né? Não vai produzir efeito nenhum. E, finalmente, a gente soma 2x com 2x, 4 com 1, 5, e a gente encontra o mesmo resultado que a gente tinha obtido na primeira solução. E olhando para esse exemplo, você pode ficar com a falsa impressão de que é sempre melhor fazer aqui a distributiva do que usar a regra do produto, tá bom? Acontece que isso não é verdade, né? Até porque, às vezes, esses polinômios são muito complicados e é difícil fazer a distributiva. E pior, né? Tem vezes que você simplesmente está multiplicando duas funções que não são polinomiais, né? Podia ser, sei lá, uma função que depende de seno ou cosseno, outra função que depende de logaritmo, e aí a gente já não tem mais essa opção de fazer a distributiva. Então a gente realmente precisa recorrer à regra do produto. Mas aí como é que ficaria, né? Derivada do seno, derivada do logaritmo, isso são questões que a gente vai abordar mais para frente no nosso curso.
Bom, pessoal, vamos ver mais um exemplo? Agora a gente vai ver como é que funciona aí a regra da derivada do quociente. Então eu preciso calcular a derivada dessa função, que é x² mais 5x mais 6 dividido por x mais 2. Nesse caso, de novo, a gente tem um atalho, né? Se você observar, x mais 2 é um fator do numerador. Você pode pegar o numerador e fatorar como x mais 2 que multiplica x mais 3. Observa que fazendo essa distributiva, x mais 2 vezes x mais 3, a gente volta para esse polinômio de segundo grau. Você vai fazer x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, 2 vezes x, 2x, né? Somou com 3x, deu 5x, e 2 vezes 3 deu 6. E como é que faz para fazer essa fatoração, né? Como é que a gente sai dessa expressão e chega na forma fatorada, né? É só usar a regra da forma fatorada da expressão do segundo grau, também conhecida como produto de Stevens, né? Produto notável de Stevens. Você vai igualar essa expressão a zero, encontrar as raízes dessa equação do segundo grau. As raízes são menos 2 e menos 3. E aí você vai escrever x menos uma raiz que multiplica x menos a outra raiz. Como as raízes são negativas e você está subtraindo as raízes, o sinal vai ficar positivo. Finalmente, a gente cancela o x mais 2, né? O fator comum aqui no numerador e denominador, sobrou só x mais 3. Então, essas funções, essas expressões, elas são equivalentes, né? Claro, são equivalentes desde que a gente tenha aí o x diferente de menos 2. O que importa é que a derivada vai ser a mesma, a derivada vai ser a derivada de x mais 3, que a gente calcula facilmente, essa derivada é igual a 1. Bom, como que a gente faria, né, usando a regra do quociente? E se não desse para simplificar, né, como a gente viu nessa solução? Bom, aí nesse caso a gente teria que fazer, deixa eu voltar aqui um pouquinho, a gente teria que usar aquela regra, né? Você vai fazer derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, e tudo isso dividido pelo segundo termo, pelo denominador ao quadrado. Então, vamos lá, primeiro termo, deixa eu voltar aqui, o primeiro termo é x ao quadrado mais 5x mais 6, você deriva, você vai encontrar 2x mais 5, né? Essa expressão aqui, quando você deriva, você tem 2x mais 5. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, menos o quê? Menos a derivada do primeiro, a derivada do segundo, né, que é 1. Aliás, menos o primeiro vezes a derivada do segundo. O primeiro a gente repete, a derivada do segundo é 1, e divide aqui pelo segundo ao quadrado. Bom, pessoal, 2x mais 5 que multiplica x mais 2, você faz a distributiva, né, vai fazendo essas contas, você vai encontrar 2x ao quadrado mais 9x mais 10. Esse menos troca o sinal de todo mundo, né? Você vai fazendo as contas, vai simplificando e você vai chegar nessa expressão x ao quadrado mais 4x mais 4, que é exatamente igual à expressão que a gente tem no denominador, né? Basta você aplicar a regra do quadrado da soma, produto notável do quadrado da soma. Vai ficar quadrado do primeiro, x², mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4, exatamente a mesma expressão do numerador, dividindo, então, a gente vai encontrar o valor 1. Então, voltando aqui, olha só, na solução 1 a gente encontrou que a derivada é 1, e na solução 2 a gente encontrou a mesma coisa, né? A derivada é igual a 1 também. Bom, pessoal, mais um exemplo, né? Às vezes a gente tem que calcular a derivada de um quociente, né, de uma divisão, mas o numerador é igual a 1. E aí, nesse caso, a gente pode usar uma fórmula mais curta, a gente pode usar um atalho. A fórmula da derivada do quociente é essa que está aqui, né, mas quando a função f é igual a 1, constante igual a 1, a gente pode simplificar as contas observando que a derivada de 1 é igual a zero, a derivada da constante é zero, então esse valor aqui, esse f de linha vai anular. Vai zerar, 0 vezes g vai zerar de novo, né? O f aqui é 1, né? É a constante igual a 1, então ele vai desaparecer, vai sobrar para a gente só menos g' dividido por g ao quadrado. Às vezes é conveniente usar essa fórmula, né? Por exemplo, você quer calcular a derivada de secante.
secante é 1 sobre cosseno, né? Então, se você conhece a derivada de cosseno, você consegue descobrir a derivada da secante rapidinho, né? Isso são coisas que a gente vai ver mais para frente. Bom, pessoal, é isso então, né? Essas duas regras que a gente viu, elas vão ser muito importantes, não só quando a gente está lidando com polinômios, mas como eu já adiantei para vocês no decorrer do curso, quando a gente falar de outras funções que não são polinomiais. Ok, pessoal? Tchau, tchau e até a próxima aula.